Mark Putnam era uma estrela em ascensão no FBI. Ele tinha um histórico impecável e uma carreira promissora pela frente. Mas quando o corpo de uma jovem foi encontrado em uma estrada perto de uma antiga mineração de carvão, ficou claro que o Mark se viu preso entre o dever e o desejo. E assim começou um dos crimes mais chocantes na história do FBI. Olá, eu sou Vanessa Bapp e no caso de hoje nós vamos falar sobre um agente especial do FBI que ficou conhecido pela corrupção dentro do FBI e da Polícia Regional, assim como um dos primeiros casos em que um próprio agente especial do FBI estava envolvido na tragédia. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Os personagens principais desse caso são Mark Putnam, Carl Lockhart e Susan Smith. Quando criança, você sabia o que você queria ser quando crescesse? O Mark, ele sempre soube. Ele queria ser um agente do FBI. Da mesma maneira que Carl sabia que queria ser um assaltante de bancos. E a Susan bem, ela só queria ser amada. Todos eles não se conheciam quando eram crianças, mas o destino os colocou em rota de colisão uma com as outras. No dia 10 de setembro de 1987, um homem entrou no First National Bank, na cidade de Pikeville, no estado americano do Kentucky. Ele usava uma máscara de esqui para cobrir o rosto e apontou uma espingarda com um cano cerrado para a atendente do caixa. Ele mandou que a operadora do caixa enchesse um saco de travesseiro com o dinheiro e ela entregou $200 em notas de $2 com um dispositivo de tinta oculta. O veículo que foi utilizado para a fuga foi encontrado abandonado 15 minutos depois do assalto. Dentro dele havia uma espingarda e um monte de dinheiro manchado. Aquela arma pertencia a Carl Lockhart, conhecido pelo apelido de Cat Eyes. Seus olhos grandes e de cor avelã lhe renderam esse apelido na prisão, um lugar em que ele esteve por muitos anos. Em 1980, ele foi condenado por um outro assalto a banco e em 1987 ele já tinha acabado de sair, depois de cumprir apenas 7 anos de uma sentença de 18 por bom comportamento. E nesse assalto a banco, Carl e toda sua gangue se deram bem, já que eles conseguiram naquela vez levar $300 mil de um banco que ficava no estado americano da Virgínia. Seria algo como um pouco mais de $1 milhão hoje em dia. Mas aparentemente assaltantes de bancos não são exatamente bons administradores de dinheiro, e Cat Eyes ou Carl era o mais descuidado do que a maioria deles. Ele gastou todo o dinheiro em menos de 3 meses e depois disso voltou a cometer outros assaltos, onde novamente foi preso. Em liberdade novamente, era apenas uma questão de tempo antes que ele voltasse mais uma vez para a prisão. Só que agora o FBI estava de olho nele. A Susan Smith, ela era uma filha de um mineiro de carvão ali no estado do Kentucky. Uma de 9 filhos, uma família onde não tinha carinho, comida ou dinheiro suficiente para todos. Aos 15 anos, a Susan conheceu um cara chamado Kenneth Smith. Ele era um traficante de drogas de 22 anos. E foi ele o responsável a ensinar a Susan a ganhar dinheiro mais do que ela jamais tinha visto antes. Ela aprendeu rapidamente as manhas do negócio. Quando Kenny não estava por perto, era a própria Susan que assumia o comando das vendas. Ela gostava do trabalho e era muito boa nisso. Susan e Kenny logo se casaram no final dos anos 70. A vida do casal estava indo bem, até que o inevitável aconteceu. Kenny foi preso em 1979. Porém, a fiança do Kenny foi paga e ele fugiu antes do julgamento. Nessas indas e vindas de entra e sai da cadeia, foi quando o Kenny fez amizade com Carl. E um dia, quando o assaltante de bancos chegou em um reluzente Cadillac novo, foi difícil que o Kenny não ficasse impressionado. Nessa altura da história, a Susan e o Kenny já tinham 2 filhos juntos, mas essa não era a grande história de amor americano. Entre as drogas e a constante luta por dinheiro, o casamento estava desmoronando. Então, no meio dos anos 80, o casal decidiu se separar. Mas o Kenny não se deu ao trabalho de sair de casa. A família inteira continuava compartilhando a mesma casa. E para ganhar um dinheiro extra, eles deixaram que o Carl alugasse um quarto que ele usava quando estava fora da prisão. Com o Carl na casa, o lugar acabou virando uma espécie de clube social para fugitivos. Um lugar onde as pessoas iam para poder beber, usar drogas e falar sobre assalto a banco
enquanto se escondiam da lei. Não era um lugar adequado para criar uma criança, quanto mais duas. Um dia, o Kenny foi abordado pelo agora agente especial do FBI e logo se tornou um informante. Desde que o Mark se lembrava, ele tinha aquele único sonho, ingressar no FBI. E em 1982, ele conseguiu isso de certa forma. Ele não tinha um distintivo ou uma arma, porque na época o Mark trabalhava no turno da noite como operador da central telefônica, mas ele continuou persistindo e ao longo do caminho ele conheceu e se casou com a filha de um rico empreendedor imobiliário. Agora ele tinha uma esposa, era casado e os filhos estavam a caminho, mas ele ainda não desistia do seu sonho de entrar para o FBI. No início do ano de 86, o Mark fez um exame para admissão na academia do FBI. Era raro um operador da central telefônica conseguir dar esse salto, mas não estava na natureza do Mark aceitar um não como resposta. E no outono daquele mesmo ano, aos 27 anos, ele finalmente conseguiu e se tornou o agente especial Mark Putman. Mark recebeu sua primeira missão em fevereiro de 1987. O Carl Lockhart estava aprontando novamente, e era o trabalho do Mark tirar de vez o Carl do negócio de assaltos a banco. E para que isso acontecesse, o nosso agente especial foi transferido para um pequeno escritório no estado americano do Kentucky. Naquela ocasião, a esposa do Mark odiou essa transferência. Ela estava grávida do segundo filho do casal, e não imaginava e não queria criar os filhos em uma pequena cidade no interior do Kentucky. Ela brigou e pediu que o Mark pedisse uma transferência, mas isso arriscaria seu sonho, e isso nunca iria acontecer. E de fato, não aconteceu. O Mark realmente foi transferido para o interior do Kentucky. Então lá, nesse pequeno escritório, o FBI deu ao Mark $5.000 para ele comprar alguns informantes. Em troca, esses informantes forneciam muitas informações úteis. Se você chegasse até o Mark com uma boa dica, sabia que ia receber um bom dinheiro por isso. E com o tempo, o dinheiro que os informantes do Mark recebiam começou a chamar a atenção do Kenny. Enquanto isso, outros bancos começaram a ser assaltados em cidades próximas, e o FBI estava procurando ativamente o Carl por isso. E do outro lado, a esposa do Kenny, a Susan, queria ter uma casa como aquelas que ela via na TV, com gramados bem cuidados e mães bonitas. Então, quando Mark e seu parceiro abordaram o Kenny, ele tinha uma lista de exigências prontas. Ele queria proteção, um salário semanal e que sua liberdade condicional acabasse. Em troca, ele contaria as coisas que sabia sobre o Carl. Só que quando o agente especial Mark ligou para o oficial de liberdade condicional do Kenny, ele disse que era para ele esquecer isso, porque o Kenny não era considerado um informante confiável. Então, que ajuda poderia ele dar para o FBI? E em vez disso, o Mark então teve que entrar em contato com a agora ex-esposa do Kenny, a Susan. Isso porque aparentemente era ela que tinha toda a informação necessária sobre o assaltante de bancos Carl. Então a Susan e o Mark começaram a se encontrar de 2 a 3 vezes por semana e ela começou a contar tudo o que ela sabia sobre os planos futuros do Carl. Em troca, ela recebia dinheiro para sustentar seu vício em remédios e alimentar seus filhos. Mas logo, o relacionamento deles foi além do de informante. A Susan passou a ligar para o telefone residencial do Mark quase todos os dias. Quando Mark não estava por perto, a esposa dele atendia o telefone e ouvia as histórias de desgraça da Susan. Às vezes, a Susan reclamava do Mark como se ele fosse o seu chefe. Em outras ocasiões, ela falava sobre como era emocionante ele e ela derrubando assaltantes de bancos. A esposa do Mark não estava muito preocupada em perder o marido para a Susan. Afinal, ela achava que a mulher era um desastre, mas parecia que ela realmente tinha uma pequena paixonite pelo Mark. No entanto, a esposa do Mark acreditava que isso não iria dar em nada. Bem, infelizmente deu sim em alguma coisa. A Susan começou a rondar o tribunal esperando encontrar o Mark. Ela cortou o cabelo para ficar parecida com a esposa do Mark. Ela inclusive usou parte do dinheiro que ela ganhava das informações para comprar presentes caros para o Mark. Então a esposa do Mark começou a ver o futuro se desenhando. Ela chamou o marido um dia e disse: "Nunca se envolva com essa mulher, Mark. Ela vai engravidar de você e arruinar
você e sua família. Dias após essa conversa, a Susan encontrou uma bolsa cheia de máscaras de esqui e espingardas com canos cerrados em sua casa. Parecia que o Carl estava novamente planejando algo grande para assaltar um dos maiores bancos ali da região. E ele realmente atacou o banco conforme a Susan tinha dito e passado a informação para o Mark. O assalto foi bem sucedido, mas parecia que o Carl não tinha aprendido muito durante seus 7 anos anteriores na prisão por assalto a banco, porque uma semana depois de assaltar esse grande banco, ele voltou a esse mesmo banco como se fosse um cliente para tentar trocar $172 em notas de apenas $2. A atendente do caixa notou a tinta nas notas e chamou o FBI. E foi dessa vez que o Carl pegou 57 anos de prisão federal por roubo à mão armada. Tudo parecia ter acabado ali para o vulgo Cat Eyes, e também acabou para o agente especial Mark e para sua informante, a Susan, porque com o Carl na prisão, ele não precisava mais dela como informante. Mas esse ainda não é o fim dessa história. Isso porque a Susan, ela continuou sendo remunerada pelo Mark, já que em algum momento o relacionamento deles tinha se tornado sexual. Se você perguntasse a Susan, ela diria que foi um romance intenso de 2 anos. Se você perguntasse ao Mark, ele diria que foram alguns encontros rápidos no banco de trás do carro, ao longo de apenas 2 semanas, nada mais. Mas em 1989, o Mark decidiu acabar com tudo isso. Provavelmente ele estava se arrependendo de não ter seguido o conselho de sua esposa e manter as coisas profissionais com a Susan. Ele havia construído um nome ali no Kentucky, e a Susan praticamente gritava seu amor por ele para todos ali na cidade. E ela começou a contar para as pessoas da região que estava grávida do bebê de Mark. Ele negava o caso, mas por algum motivo desconhecido, ele disse aos seus superiores no FBI que sua família estava em risco, e os federais então o transferiram para Miami. Só que um caso antigo levou o Mark de volta à velha cidade poucos meses depois que ele recebeu a transferência para Miami. Não sabemos se o Mark que entrou em contato com a Susan ou se foi a Susan que foi encontrá-lo, mas de qualquer forma, eles acabaram juntos em um carro alugado em uma estrada isolada. Foi nessa ocasião que a Susan contou sobre o bebê que ela afirmava estar esperando de 4 meses. A esposa do Mark tinha avisado que esse dia chegaria, e ele então, lembrando disso, tentou fazer um acordo com a Susan. Ele disse que faria um teste de paternidade depois que o bebê nascesse, e se fosse comprovado que ele era realmente o pai, ele e a esposa dele adotariam um bebê e criariam a criança em Miami. Bom, isso não era o que a Susan queria ouvir naquele momento. Supostamente, então, ela teria entrado em uma fúria violenta, gritando que contaria para a esposa de Mark, para a imprensa e até para os superiores dele no FBI. Então os dois teriam brigado, o Mark teria apertado as mãos em volta da garganta da Susan e pressionado até que ela parasse de respirar. Susan estava morta. Mark tinha a matado, assim como ao filho que ela carregava em sua barriga. Ele teria entrado em pânico e colocado o corpo da Susan no porta-malas do carro alugado que ele estava usando e teria voltado para o hotel para pensar no que fazer. Na próxima noite, a Susan continuou no porta-malas e somente na noite seguinte, o Mark dirigiu procurando um lugar para se livrar dela. Ele acabou escolhendo uma estrada antiga de mineração de carvão. Alguns dias depois do ocorrido, a irmã da Susan registrou um boletim de desaparecimento. Só que quando o informante do FBI desaparece, assume-se que alguém que eles delataram tenha algo a ver com isso. A polícia então investigou todos os amigos e o ex-marido da Susan. No entanto, todas as pistas apontaram para o Mark. A irmã da Susan disse aos policiais que na última vez em que ela falou com a Susan, ela estava esperando pelo Mark. A partir daí, a notícia sobre o relacionamento deles se espalhou pela cidade. A polícia utilizou seus próprios informantes para preencher as lacunas dessa história. E embora Mark e a Susan tivessem um relacionamento claro e óbvio, não havia evidências físicas que o ligassem ao assassinato dela. Assim, 1 ano se passou. O Mark ainda estava livre e o caso da Susan chegou aos ouvidos do FBI. Eles submeteram o Mark a um detector de mentiras e o interrogaram sobre o seu relacionamento com a sua ex-informante, Susan, e ele falhou miseravelmente. No dia 4 de junho de 1990,
Cerca de um mês depois do interrogatório, o Mark confessou ter estrangulado a Susan. Ele, inclusive, levou a polícia até a estrada de mineração onde havia deixado o corpo. Devido a ter ficado um ano exposta aos elementos naturais do ambiente, isso fez um estrago no corpo e por isso a família optou por um enterro rápido e sem autópsia. Não havia nenhuma evidência contra o Mark e ele poderia ter escapado se quisesse. Mas, no entanto, ele fechou um acordo. O Mark se declarou culpado de homicídio culposo em primeiro grau e foi condenado a 16 anos de prisão em junho de 1990. O caso dele foi o primeiro na história do FBI em que o agente foi acusado e condenado por assassinato. A história teria terminado ali, mas a irmã da Susan continuou investigando esse caso, e 2 anos após a morte da Susan, a família mandou finalmente exumar o corpo dela, para finalmente fazerem a autópsia. E de acordo com o legista, não havia sinais de um feto ali. Susan, na verdade, nunca esteve grávida. O Mark saiu da prisão depois de cumprir apenas 10 anos. Ele foi considerado um detento modelo e foi solto por bom comportamento. Infelizmente, a esposa do Mark faleceu 2 anos antes dele ser libertado. Ela vinha bebendo muito e morreu de falência dos órgãos. O Mark se casou novamente e se mudou para o estado da Geórgia, onde trabalhou como treinador físico. Apenas Susan e Mark sabem ao certo o que aconteceu naquele dia de junho de 89. Mas uma coisa que sabemos com certeza, apenas o Mark saiu impune. Muito obrigada por me assistir até aqui. Te vejo em outro caso aqui do canal e tchau!